Olá pessoal, aqui é o Mário Trentin e vamos para mais um vídeo sobre o Microsoft Project, o Microsoft Project Professional, uma ferramenta muito bacana, e hoje eu vou falar para você sobre o gráfico de Gantt para o planejamento versus o Gantt de controle. Então muita gente confunde, muita gente não sabe como planejar o seu projeto direito e acima de tudo não sabe como controlar o seu projeto, que é o que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Então nesse vídeo eu quero mostrar para você em primeiro lugar como é que a gente chega a um determinado planejamento. E aqui eu tenho um projetinho pronto, um projeto de exemplo que já está criado aqui. Eu já tenho as suas tarefas, já tenho os seus recursos e aí eu poderia fazer o controle. Imagine que você chegou nesse ponto aqui do seu projeto, em que está tudo bacaninha, eu já tenho todo o meu planejamento. Este planejamento é feito aonde? Quando você vai em modos de visualização, então eu tenho aqui modos de visualização, eu tenho o nosso gráfico de Gantt, o Gantt Chart, que é o que nós utilizamos para poder fazer o planejamento. Então aqui é basicamente o seu modo de visualização em que você faz o planejamento do seu projeto. Bacana? Bom, esse planejamento, muita gente quer colocar datas fixas aqui, por exemplo, que tem uma data que vai acontecer determinada coisa. Quando você coloca uma data fixa, o que acontece? Se eu chegar aqui e pensar, por exemplo, eu posso vir aqui em um marco, você está vendo aqui embaixo onde está o meu cursor, eu tenho um marco, dia 9 de setembro, esse marco aqui, que o projeto vai estar pronto para produção. E aí você fala, poxa, mas bacana, 9 de setembro. Bom, eu gostaria que fosse 15 de setembro, o que eu posso fazer? A data em que isso ocorre depende do quê? Depende das durações das tarefas que vêm antes dela, dentro de uma cadeia, obviamente, e depende das predecessoras ou das dependências. Isto é, à medida que eu coloco tarefas, e essa minha tarefa aqui, pronto para a produção, está ligada a essas tarefas anteriores, o Project vai determinar a data para mim. E ele está fazendo isso porque eu estou no modo automático, automaticamente agendamento automático, que é o que a gente quer. Eu quero que o Project calcule para mim. Se eu pegar essa data do pronto para a produção, e eu vier aqui e disser que eu não quero que seja dia 9 de setembro, eu quero que seja dia 16 de setembro, olha só o que vai acontecer. O Project vai falar, poxa, você moveu isso aqui, mas as tarefas estão ligadas, tem certeza que você quer fazer? Quer dizer, você está fazendo uma coisa manual que vai atrapalhar o seu projeto. E eu disse que sim, o que acontece? Aparece uma restrição aqui no cantinho. Essa tarefa aqui agora tem uma restrição imposta manualmente aqui ao meu projeto e isso vai impedir ou atrapalhar os cálculos automáticos. Isso aqui é má prática. Má prática. Se você sai colocando as datas lá no seu project, significa que você provavelmente está fazendo um mau planejamento. Isso não é uma boa prática. O que eu deveria fazer? Eu dei um Ctrl Z aqui, desfazer, voltei a minha tarefa para o dia correto, dia 9 de setembro. Se eu quiser que ela ocorra mais para frente, eu tenho opções aqui, como por exemplo, utilizar os avanços. Então, posso vir aqui e falar para esperar, por exemplo, 5 dias. Aí caiu no dia 16, mas eu quero cair no dia 20, então vou colocar uma espera aqui, digamos, de 8 dias. Cai no dia 19, 9 dias. E aí cai no dia que eu gostaria que caísse, no meu dia 20 de setembro aqui. Então você pode modificar ali a data que cai alguma coisa com base na sequência anterior que existe, sendo que você trabalha as dependências, você trabalha as durações dentro do cronograma. Deixe que o Project faça o trabalho dele, que é o cálculo das suas datas em que isso vai acontecer. Isso aqui causa uma confusão muito grande, que é o motivo de eu ter gravado vídeo. Eu vou gravar uma série de vídeos a respeito disso, porque muita gente fala, Mário, poxa, mas eu queria que essa data ficasse fixa, porque na hora que eu estou executando o projeto, eu não quero que essa data se mova. Aí, muitas vezes, as pessoas estão cometendo o grande erro que ela está usando o gráfico de Gantt, que é esse aqui que você está vendo, para poder fazer o planejamento e depois ele vem aqui, insere a porcentagem concluída e começa a colocar a porcentagem diretamente aqui para poder fazer a sua execução. Começa a colocar a porcentagem diretamente aqui. Isso está errado. Por quê? Porque o Gantt, o gráfico de Gantt, ele não é feito para controle, ele é feito para planejamento. Então, uma vez que eu concluí o planejamento, o que é que eu faço?
eu vou modificar para o Gantt de controle. Então aqui está o meu gráfico de Gantt, estou satisfeito com o meu planejamento, bacana, fiz tudo o que eu queria, está nas datas corretas, eu vou mudar agora para o meu Gantt de controle. Então você vai vir aqui nos modos de visualização e vai mudar lá para o Tracking Gantt, ou Gantt de controle. E eu vou colocar lá então, no meu modo de Gantt de controle, vou colocar aqui no meu modo de Gantt de controle, e ele modifica a sua visualização. Eu já até tinha uma linha de base salva aqui, estava trabalhando com o projeto aqui como um exemplo. Deixa eu desfazer algumas coisinhas aqui que seriam os seus filtros e agrupamentos e vou salvar a linha de base de novo. Então aqui está o meu cronograma na sua visão de controle agora. Então eu posso vir aqui na minha aba projeto, tenho aqui o baseline e o que eu vou fazer é limpar o baseline, porque antes tinha um baseline, eu vou deletar. Deletei. Então aqui está o projeto sem baseline, certo? O que eu faço agora? Vou definir a linha de base, set baseline. Salvei a linha de base e olha só o que acontece. O Project coloca aqui pra gente uma barra escura embaixo das tarefinhas, uma barra cinza. Esta barra aqui é a linha de base. E essa linha de base, ela não muda. Linha de base não muda, a não ser que eu salve uma nova linha de base. Então ela não muda. À medida que eu for executando o meu projeto, aquele marco que eu salvei, ele não vai sair do lugar. A não ser que eu salve uma nova linha de base. Mas este marco aqui que eu coloquei, do dia 20/9, ele não vai sair do lugar aqui, esse marco. Ele vai se manter como linha de base. Então, a maneira correta de você utilizar o seu project para atualização é essa. Fez todo o planejamento lá no gráfico de Gantt, você muda para o gráfico de Gantt de controle, você tem a opção de vir em exibição, tabelas e colocar a tabela de controle, caso ela não esteja aparecendo para você. E aqui na tabela de controle é onde você vai fazer as suas atualizações. Então, eu posso vir aqui, colocar que essa tarefa eu já fiz 100%. A tarefa de estudar materiais eu vou colocar que eu comecei ela no dia 31, por exemplo, que na verdade aqui seria no dia 4 de fevereiro. Então, vou colocar aqui, digamos que eu atrasei. Em vez de começar no dia 4, eu comecei no dia 7. Olha lá o que acontece. Ele coloca variação agora, né? Comecei no dia 11. Quanto mais tarde eu começar a tarefa, ó, ela vai se atrasando aqui no meu gráfico de Gantt. Como deveria ser. Porque se eu atrasei a tarefa, ela vai ter um impacto em todas as tarefas. Mas observe que a linha cinza não saiu do lugar. Então, o marco que eu tinha de planejamento aqui, ele continua no dia 20/9. Mas o Project me avisa que se eu continuar nesse ritmo, se eu continuar me descolando aqui, o marco vai ser dia 9/10 de outubro, certo? Então, eu vou atualizando aqui o meu Project, vou colocar a data que ele vai acontecer, né? E aí muita gente, Mário, mas eu atrasei e agora não tem mais nada para fazer? Tem! Você colocou o início real, você vai executando a tarefa, digamos que você possa talvez terminar essa tarefa um pouco antes. Então, comecei ela dia 21 de fevereiro, digamos que a gente conseguiu terminar um pouco antes. Consegui voltar para o cronograma, né? O que é esse terminar um pouco antes? Vou colocar aqui para ela não ficar tão pequena. Esse terminar um pouco antes significa que talvez eu usei mais recursos ou a tarefa era mais fácil do que eu imaginava e eu consegui voltar para a minha execução. Eu vou começar as outras tarefas, em algum momento vou estar atrasado, vou estar adiantado, atrasado, adiantado, atrasado, adiantado, dentro de um limite que seja controlável pelo meu projeto. Esse limite, em geral, 5 a 10%, eu posso estabelecer pelo Índice de Desempenho de Prazo, o IDP. Posso colocar esse IDP aqui se eu quiser, inserir esse meu IDP, que em inglês no Project vai ser o SPI, o Schedule Performance Index, ou o Índice de Desempenho de Prazo, e aí eu posso ver, se eu tiver entre 0,9 e 1,1, mais ou menos 10%, eu não preciso fazer nada. Então, o que vai acontecer na realidade ali do nosso dia a dia é que algumas tarefinhas aqui vão atrasar, outras tarefinhas vão se adiantar, e aí eu vou executando o meu cronograma, e à medida que for executando o meu cronograma, eu vou vendo se as minhas tarefas realmente estão se deslocando ou não estão se deslocando aqui, certo? Então essa é a ideia. A forma correta de você atualizar o seu projeto, se a gente puder resumir, é o seguinte. Você está criando o seu projeto, em primeiro lugar, o que você faz? Você pega a estrutura analítica do projeto, você coloca as tarefas nela, depois que você fizer isso, você coloca o sequenciamento, as dependências,
É assim que a gente usa o project. Feito o sequenciamento, o que você faz? Você inclui as durações e depois das durações, os recursos. Com isso, você vai finalizar o seu planejamento. Finalizou o seu planejamento, o próximo passo é salvar a linha de base. Salvar linha de base. Você salvou a sua linha de base, aí você está pronto para partir para a execução. Então, na execução, eu vou fazer a atualização das tarefas e o controle no Gantt de controle. Então, utilizar o Gantt de controle. E essa atualização deve ser feita da seguinte maneira. Início real, primeiro você coloca o início real. Depois do início real, você põe a porcentagem concluída. Quando você acabar a tarefa, você põe a data que você terminou efetivamente, que é o término real. Então, início real, término real é a maneira que você deve controlar os seus projetos. Se a gente puder simplificar isso aqui rapidamente, o que você faz, né? Você cria as tarefas de resumo, vai ter todas as tarefinhas juntas aqui, né? Todas as tarefinhas do seu nível. Isso aqui é a EAP de forma indentada. Depois você sequencia. Então, começo a colocar agora quem vem antes de quem nas tarefinhas. Quem vem antes de quem. Depois eu coloco as durações. Então, duração. Eu venho aqui, essa aqui é 5 dias, 10 dias, enfim. Depois das durações, eu entro os recursos nas tarefas. Recursos. E aí eu saio com a minha linha de base para eu poder controlar. Eu vou fazer isso rapidinho aqui, para a gente poder criar um projeto novo. Então, venho aqui em arquivo, vou criar um projeto novo, projeto em branco. Criei um projeto em branco, eu venho aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a minha estrutura analítica do projeto. Digamos que eu tenho uma fase de concepção, eu tenho uma fase de design, eu tenho uma fase de construção, e eu tenho uma fase de testes. Então, essa aqui é a minha estrutura analítica do projeto. Para ficar mais fácil de você visualizar, uma coisa que você pode fazer é vir aqui em formato, mostrar o número da estrutura de tópicos. Então, 1, 2, 3, 4. Posso mostrar a tarefa de resumo, que vai ser o nome do meu projeto. Digamos que esse aqui é o projeto Treinamento Microsoft Project. Então, projeto Treinamento Microsoft Project. Criei aqui o meu projeto Treinamento Microsoft Project. Vai ter uma fase de concepção, vai ter uma fase de design, vai ter uma fase de construção e de testes. Por exemplo, eu venho aqui, concepção, ementa, estudo de mercado e coloco essas coisas embaixo de concepção. Como é que eu faço isso? Aqui na minha tarefa, eu tenho indentar a tarefa para a esquerda ou para a direita. Então, começo a construir a minha EAP, design, definir materiais, por exemplo. Escolher cores, enfim, colocando aqui algumas tarefas só para a gente poder encher de tarefas. Aqui na construção eu vou elaborar a apostila, criar slides. Então coloco aqui algumas tarefinhas aqui, vou deletar essa linha e lá nos testes realizar piloto turma 1, por exemplo. Então olha só. O meu project, ele criou agora uma estrutura analítica do projeto, que obviamente está bem simplesinha aqui, mas já dá para você ter uma ideia de como você criaria a sua. Então, passo 1, EAP, concluímos isso. Bacana. Qual que é o próximo passo para você fazer o planejamento? Ligar as dependências. Então, essa tarefa vem antes dessa, essa tarefa aqui vem antes dessa, essa tarefa aqui, digamos que eu estou criando aqui algumas dependências, sem me preocupar muito com a questão de estarem corretas ou não, mas eu estou criando as dependências aqui. Ok, agora já ficou com uma cara de um pouco mais de cronograma, tem a sequência. A próxima coisa que eu devo fazer é duração. Então, 5 dias, 4 dias, 7 dias, 4 dias, pronto. E agora já está com uma cara bem bacaninha de cronograma, né? Então agora já está com uma carinha bem de cronograma. Aqui eu tenho o meu cronograma. O que está faltando? Está faltando colocar os recursos. Eu poderia colocar lá na planilha de recursos, mas eu vou criar aqui diretamente. Então aqui na ementa eu preciso do professor. Aqui no estudo de caso, do estudo de mercado, eu preciso do analista de marketing. Aqui no definir os materiais eu preciso do conteudista. Aqui em escolher cores, o marketing. E por aí vai. Então o professor vai fazer a apostila, o professor vai criar slides, o professor vai criar uma turma. Então quando eu estiver satisfeito com esse meu projeto,
com as datas que esse meu projeto cai, aí sim, vou poder ir lá na aba projeto para salvar a linha de base. Antes de salvar a linha de base, eu vou mudar para o Gantt de controle. Então, Tracking Gantt, Gantt de controle. Vou na guia projeto, definir a linha de base, salvei a linha de base. E agora sim, o que eu faço? Exibição, planilha, controle. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, digamos que a ementa a gente atrasou. Vamos começar a ementa dia 11, ó, já deu uma atrasada boa lá no meu cronograma. O que eu vou fazer para tentar recuperá-lo? Então esses desvios são coisas que vão acontecer no dia a dia ali do seu projeto. Você tem que colocar a data real que aquilo ali aconteceu. Digamos que eu comece no dia 31, vai refletir um atraso, depois eu vou terminar, talvez eu consiga recuperar um pouco desse atraso, né? Digamos ali que eu consigo talvez terminar um pouco antes, mas sempre colocando as datas reais de início e de término. Porque aí eu vou estar me deslocando, mostrando a variação e eu vou conseguir ver se eu estou atrasado, se eu estou adiantado e outros indicadores. Então acompanha aí, eu vou fazer uma série de vídeos mostrando esses indicadores, inclusive a parte de filtros aqui para tarefas atrasadas, nosso índice de desempenho de prazo, ou SPI em inglês, o Schedule Performance Index. Vou mostrar também para você o índice de desempenho de custos, que é o CPI, o Cost Performance Index, e as maneiras corretas de você poder fazer o controle do seu projeto. Porque de nada adianta, obviamente, você fazer um bom planejamento se esse bom planejamento não for seguido de um bom controle. Então, um grande abraço e até a próxima.